Você deverá iniciar esta execução com 23 pontos na sua agulha. Você trabalhará estes 23 pontos inicialmente fazendo 3 tricôs. Então você acompanha aqui o segundo tricô e agora você acompanha o terceiro tricô e na sequência um meia. Esta é a repetição. Então nós voltamos a trabalhar o primeiro tricô, agora o segundo tricô e agora o terceiro tricô e novamente um meia. A carreira inteira desta forma. Na volta, nós faremos o inverso do que fizemos no início. Então, no início, você terá 3 pontos meia. Então, você vê aqui o primeiro, aqui o segundo e agora aqui o terceiro e na sequência um tricô. Novamente a repetição, aonde você terá um meia, 2 meias e 3 meias e encerra-se com um tricô. Desta forma, a carreira inteira. Agora, na terceira carreira, carreira ímpar, carreira de ida, nós voltamos a trabalhar os pontos iniciais como nós vimos na nossa primeira carreira. Então, faremos aqui 1, 2 e 3 tricôs e um meia. Esta é a repetição nas carreiras de ida. Na carreira de volta, aonde nós fizemos tricô, vira meia. E aonde nós fizemos meia, fazemos tricô. Nós vamos continuar desta forma até a sexta carreira. Estou na terceira, tenho mais 3 para fazer, né? Então, ao alcançar a minha 7ª carreira, eu volto aqui, porque a partir da 7ª, nós temos já o início do desenho da nossa folha nesta nossa peça. Aí, nós continuaremos juntas. Estou indo lá, mas eu já volto. Estamos agora na 7ª carreira. Novamente, a carreira ímpar é a carreira de ida e nós vamos continuar trabalhando o mesmo intercalamento de pontos. Então, os 3 tricôs e depois um meia até alcançarmos o nosso 14º ponto desta carreira. Na sequência, nós faremos 2 pontos juntos em meia. Nós faremos no mesmo ponto de base 3 pontos meia. Então, você vê aqui o primeiro, pegando pela frente, eu farei o segundo e voltando na alça de trás, eu farei o terceiro. E aí é que a gente deixa o ponto cair. E na sequência, um mate simples. Então, passe o primeiro ponto, trabalhe em meia o segundo e deixe cair. E o ponto não trabalhado, você passa por cima do ponto que você trabalhou. Na sequência, você continua trabalhando o mesmo desenho do intercalamento. Então, agora nós temos um meia e nós temos na sequência os 3 tricôs. Aqui você acompanhando o meu último tricô nesta carreira. Estando na 8ª carreira, carreira de volta, nós vamos iniciar trabalhando 3 pontos meias. Então, você acompanha o primeiro, agora o segundo e agora o terceiro. Na continuidade, nós trabalharemos 6 tricôs. Então, vamos ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, aqui o quarto, você acompanha agora o 5º tricô e nós encerramos com o 6º tricô. Na sequência, 2 pontos meia, primeiro e o segundo. E agora você terá um tricô.
exatamente o inverso do ponto fantasia inicial. Voltamos nos demais pontos trabalhando o inverso da carreira de ida, que sempre se dá com 3 meias, este é o inverso, tá? Então, 3 meias e um tricô. Desta forma, minha gente, até o final desta carreira. Nona carreira, e nós vamos trabalhar o ponto fantasia de 3 tricôs intercalados por um meia até o 14º ponto. Na sequência, nós faremos então 2 pontos juntos em meia, uma laçada, um meia. E observem, este ponto meia sempre estará aqui. Ele é o ponto central do motivo folha que estamos fazendo. Uma laçada e agora é um mate simples. Então, eu deixo cair um ponto, trabalho o próximo em meia e deixo cair. E o ponto não trabalhado é passado por cima do ponto que nós trabalhamos. A continuidade se dá repetindo o ponto fantasia de meia e 3 tricôs na sequência. Mais uma vez, você acompanha até o final desta carreira. 10ª carreira, carreira de volta, e nós começamos com 3 meias. Então, o primeiro, o segundo e agora o terceiro. A sequência pede para nós 7 pontos tricôs. Então, aqui você já acompanha o segundo, o terceiro, aqui o quarto, o quinto, o sexto e finalizamos aqui com o 7º. Na sequência, você fará um ponto meia e volta a fazer o intercalamento para obter o mesmo desenho do ponto fantasia. Então, você fará um tricô e 3 meias. E novamente, um tricô e 3 meias até o final desta carreira. Na 11ª carreira, você trabalhará o ponto fantasia como nós já conhecemos até o 13º ponto. Na sequência, vamos trabalhar 2 pontos juntos em meia, um ponto meia, uma laçada, mais um ponto meia, lembrando que este é o ponto meia central, que sempre estará aqui, uma laçada, um ponto meia, e agora nós vamos fazer o mate simples. Então, aqui, passamos o primeiro ponto, trabalhamos o segundo em meia, deixamos o ponto cair, e o ponto que não foi trabalhado é passado por cima do ponto que trabalhamos. Na sequência, para encerrar a carreira, fazemos aqueles nossos velhos conhecidos 3 tricôs. E aí nós temos, então, esta carreira encerrada. 12ª carreira, carreira de volta, é iniciada, então, com 2 pontos meias. Então, o primeiro e agora o segundo. A sequência, minha gente, agora é de 10 pontos tricôs. Uma vez que nós tenhamos os nossos 10 tricôs, nós voltamos a trabalhar a continuidade, aonde nós temos sempre o inverso da carreira de ida, né? Aonde nós temos, então, 3 meias intercalados por um tricô. Vamos então desta forma até o final da carreira. Na 13ª carreira, que é a carreira de ida, nós voltamos a trabalhar o ponto fantasia de 3 tricôs intercalados por um meia até alcançarmos o nosso 12º ponto desta carreira. E aí, voltamos a trabalhar a nossa folha. Na sequência, você vai tricotar 2 pontos juntos em meia, deixa só eu colocar aqui direitinho porque tava querendo sair. Então aqui, olha, 2 juntos em meia, você vai trabalhar 2 meias na sequência, fará uma laçada, o meia central, sempre está aqui, não esquece. Outra laçada, uma sequência de 2 meias
E um mate simples, deixo o primeiro ponto cair, trabalho o segundo em meia e deixo cair. O ponto não trabalhado, nós passamos por cima do ponto que trabalhamos. E encerro a carreira com os meus 2 pontos tricôs. Décima quarta carreira, carreira de volta. Então, começamos com um ponto meia. Na sequência, nós teremos 11 pontos tricôs. Minha gente, uma vez que nós tenhamos feito os 11 pontos tricôs, nós vamos voltar a trabalhar o avesso do ponto fantasia, aonde nós temos sempre o intercalamento de 3 pontos meias intercalados por um ponto tricô. Então, mais uma vez, vamos até o final desta carreira e voltamos no início da próxima. Na 15ª carreira, nós vamos trabalhar o ponto fantasia conforme já o conhecemos até o nosso 11º ponto. A partir dele, nós temos novamente a nossa folha. Na sequência, trabalhe 2 pontos juntos em meia, uma sequência de 3 meias, o primeiro, o segundo e agora o terceiro, uma laçada, o ponto meia central, novamente uma laçada, a sequência de 3 pontos meias, acompanhe o segundo e agora o terceiro, um mate simples, então aqui você já acompanha o segundo ponto sendo feito e o primeiro ponto não trabalhado passado por cima do ponto feito. E para encerrar a carreira, o ponto tricô. Na carreira de volta, você inicia com um ponto meia, uma sequência de 11 pontos tricôs e aí você volta a trabalhar o nosso ponto fantasia na carreira de volta, como nós já o conhecemos. Na 17ª carreira, você vai continuar trabalhando o seu ponto fantasia da forma que você conhece até o 12º ponto. Na sequência, você trabalhará todos os pontos, menos o último, em ponto meia. E o último será feito em ponto tricô. Carreira de volta, inicie então com um ponto meia, uma sequência, minha gente, de 11 pontos tricôs e depois você volta a trabalhar a sequência inversa do ponto fantasia, aonde você tricotará 3 pontos meias, sempre intercalados por um ponto tricô. Na 19ª carreira, você trabalhará o ponto fantasia, sempre intercalando 3 tricôs com um ponto meia, até alcançar o nosso 12º ponto. Na sequência, lace, faça um mate simples, trabalhe uma sequência de 7 pontos meias, então o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto e agora sétimo, faça 2 pontos juntos em meia, uma laçada e trabalhe o último ponto em tricô. Na volta, trabalhe um ponto meia, 11 pontos tricôs e você continuará esta carreira seguindo o ponto fantasia na carreira de volta, como nós já o conhecemos, sempre intercalando os 3 meias com um ponto tricô. Trabalhe o ponto fantasia até você alcançar o 11º ponto desta carreira. Trabalhe uma laçada, um mate simples. Agora, uma sequência aonde você terá agora 2, o ponto meia central 3,
4 e 5 pontos meias. Faça 2 pontos juntos em meia, uma laçada e encerre a carreira com 2 pontos tricôs. Faça a carreira de volta iniciando com 2 meias. Então, aqui você verá o primeiro meia e agora o segundo meia. Uma sequência, minha gente, de 9 pontos tricôs. E para encerrar a carreira, você volta a trabalhar o ponto fantasia da carreira de volta, sempre intercalando os 3 pontos meias com um tricô. Trabalhe até o 12º ponto, o ponto fantasia como conhecemos. Então, sempre intercalando entre os 3 tricôs, um ponto meia. Faça uma laçada, um mate simples. Então, aqui você observa eu passando o ponto não trabalhado sobre o meia que eu trabalhei. Uma sequência de 1, agora 2 e para finalizar 3 pontos meias, 2 pontos juntos em meia, uma laçada e uma sequência de 3 pontos tricôs para encerrar esta carreira. Trabalhe uma sequência de 3 pontos meias. Então, acompanhe aqui o segundo e agora o terceiro. Uma sequência agora, minha gente, de 7 pontos tricôs. E uma vez que nós tenhamos feitos todos os pontos tricôs desta sequência, então aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Acompanhem aqui o meu quinto, agora o sexto e o sétimo. Nós voltamos a trabalhar o ponto fantasia como ele se apresenta. Repare que eu já tenho um ponto tricô aqui, remonta então 8 pontos tricôs nesta sequência. E eu volto a trabalhar os 3 pontos meias intercalados sempre de um ponto tricô até o final desta carreira. Trabalhe por 13 pontos o ponto fantasia conforme nós já estamos trabalhando desde o início desta execução. Na sequência, uma laçada, um mate simples, aqui o mate feito, um ponto meia, 2 pontos juntos em meia, uma laçada, um ponto meia e encerramos esta carreira com a sequência de 3 pontos tricôs. A carreira de volta é iniciada com a sequência de 3 pontos meias. Aqui você acompanha o meu terceiro ponto. Um ponto tricô. E agora observe, nós vamos trabalhar uma sequência dentro da folha em pontos tricôs. Então, você terá aqui o primeiro ponto tricô da sequência da folha, o segundo, aqui o terceiro ponto tricô da sequência da folha, o quarto e agora, para encerrar, o quinto. Agora, minha gente, nós continuamos trabalhando o ponto fantasia como ele se apresenta. Então, nós temos aqui um meia, um tricô e voltamos a trabalhar 1, 2 e 3 meias que são intercalados por um tricô até o final da carreira. Por 14 pontos, trabalhe o ponto fantasia do início de todas as nossas carreiras de ida. Faça uma laçada, trabalhe 3 pontos juntos em meia, uma nova laçada e continue trabalhando agora o ponto fantasia. Ó, veja que eu inicio com um tricô, agora eu tenho que fazer um meia e na sequência são 3 tricôs. Então é o ponto fantasia da forma que nós o conhecemos. Na carreira de volta, vamos trabalhar aqui então o nosso primeiro, segundo e terceiro ponto meia, um tricô,
Na sequência, um meia, e agora, minha gente, é uma sequência de 3 pontos tricôs. Você aqui já está acompanhando comigo o segundo tricô, e agora o terceiro. E a gente vai voltar a trabalhar o desenho como ele se apresenta. Então, na sequência, eu tenho 2 meias, volto a trabalhar um tricô, e eu continuo com a intercalação de 3 pontos meias e um tricô até o final desta carreira. Você trabalhará com o ponto fantasia como nós o conhecemos na carreira de ida e na carreira de volta por mais 10 carreiras. Então, dará um total de mais 5 carreiras de ida e mais 5 carreiras de volta, para que nós atinjamos o tamanho total desta nossa peça. Eu vou aqui tecer todas as minhas 10 carreiras que vêm a seguir e eu volto ao final para que eu possa fazer com vocês o arremate desta parte da execução, para que a gente possa finalizar realizando então a costura lateral e o acabamento da peça. Chegada à última carreira, agora é hora de fazermos o arremate. Para o arremate, você passará a agulha por 2 pontos, puxará uma laçada e trabalhará em meia, deixando os 2 pontos caírem. Devolve o ponto que foi trabalhado para a agulha. Mais uma vez, você pegará 2 pontos, trabalhará em meia, deixará os pontos caírem e devolverá o ponto trabalhado para a agulha. E assim, você fará sucessivamente até que, no final desta carreira, você tenha somente um ponto na agulha que recebe o ponto trabalhado. Uma vez que nós tenhamos, então, removido todos os pontos, tendo feito o arremate, agora nós vamos fazer ao redor da execução uma carreira de pontos baixos. Então aqui você vê que eu já estou pegando o último ponto que eu tinha na minha agulha de tricô. Eu vou fazer aqui uma corrente para me dar a altura do ponto baixo e trabalhar na lateral que vem a seguir. Para cada carreira que nós fizemos em tricô, nós vamos trabalhar agora um ponto baixo. E na hora que nós formos fazer a mudança da direção, como vocês viram aqui, nós adicionamos uma corrente. Você fará novamente uma corrente para mudar a direção desta etapa da execução. Vou fazer aqui todas as minhas carreiras com pontos baixos, aonde nós vamos preencher o contorno da peça com os pontos baixos, e eu volto aqui para continuar a execução com vocês. Uma vez que nós tenhamos todo o contorno feito com os pontos baixos, nós vamos fazer a costura desta parte lateral da nossa luva. Então, você deverá deixar o fio sobrando, e aqui eu já venho, inclusive, com o fio na agulha de tapeceiro. Eu vou aproveitar que eu já tenho este ponto, que é o último ponto feito, e eu vou aqui, veja, passar a agulha por dentro desta alça, e aqui eu já vou fechar, veja só, o ponto. Então, aqui ele já fica arrematado. Para costurar, nós vamos ter que fazer a seguinte visualização primeiro. A luva, minha gente, ficará desta forma. Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eu vou tentar segurar na posição que precisa ser. Ó, eu consigo. Tô dobrando aqui. Então, é assim que a luva tem que ficar. E aí, a gente vai fechar toda a lateral. Porém, não é toda a lateral que será fechada, porque eu tenho que deixar aberto o espaço para o dedão. Então, eu preciso visualizar até que ponto a costura é feita. Então, aqui, veja só, eu tenho o ponto em que eu estou, 1, 2, 3,
4, 5, 6, eu tenho 7 pontos. Então, eu vou fazer a minha costura inicial pegando os 7 primeiros pontos dos dois lados. Como eu fiz o arremate deste lado, eu virei para o outro lado para fazer a costura. E eu vou pegar o ponto, veja só, pegando as duas alças. Observe aqui. Uma vez que você passou a agulha, você puxará o fio, porém, você não pode puxar muito, não pode ficar apertado. Volto para o lado inicial, onde está o meu arremate, e no próximo ponto, eu pego os dois lados do pontinho e trago para cá. Vou para o outro lado e pego aqui os dois lados do ponto, sempre pegando o mesmo ponto dos dois lados. Mais uma vez, o que seria aqui o meu terceiro ponto, né, já costurado, aqui atrás, olhe lá. Venho para o que é o meu quarto ponto costurado. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais o fio para não cair. Vou para trás. Veja que a costura vai se formando. Eu estou ajustando o fio, mas eu não estou deixando ficar apertado, repuxado. Agora, o meu quinto ponto, né? Puxo aqui também. Venho para trás. Agora eu venho para o lado da frente mais uma vez, com o que é o meu sexto ponto. Vamos observar. E eu pego também atrás. E agora, o meu sétimo ponto. Aqui, veja só. Aqui. E eu vou pegar o ponto. Aqui, deixa eu colocar para cá, ó. Eu vou pegar o ponto na altura para dar a abertura do dedão. Então, eu tô tentando pôr aqui, deixa eu ver se a nossa imagem ficará boa. Ficou, ó. Eu preciso deixar aberto isso daqui. Olha aqui a situação. Então, eu vou contar quantos pontos não serão feitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos já me dará a abertura que eu preciso para o dedão. Então, aqui eu volto. Eu preciso pegar o ponto com 7 pontos de espaçamento. Como eu estou na frente, eu virei aqui para trás, ó. Eu pegarei aqui um ponto de costura e eu vou começar a trançar entre os pontos que não vão receber costura. Então, estou trançando aqui, olha. O primeiro ponto eu estou atrás. Vou novamente ainda atrás, passando o fio pelo segundo ponto. Agora, o terceiro ponto. Aqui, o quarto ponto, o quinto ponto, aqui, o sexto ponto. O ponto inicial que eu peguei já é contado, então eu já estou no sétimo ponto. Preciso pegar o ponto deste lado, deixando 7 pontos sem trabalhar. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo ponto, eu vou continuar a minha costura. Olha lá, deixa eu pegar do outro lado novamente, que é pra gente ver realmente a costura funcionando, né? Aqui, mais uma vez deste lado, que vai favorecer a nossa visualização. Aqui, peraí, aqui. Olha lá, ó. Então, eu tenho a costura sendo feita, porém a abertura para o dedão foi preservada. Aqui vai abrir a costura porque nós não fizemos tudo, mas olhe lá como que nós conseguimos obter um resultado bem legal, tá vendo? Bom, agora é continuar a costura pegando um ponto de um lado e o outro do outro lado até o final desta lateral. Uma vez tendo feita toda a costura, nós vamos agora fazer o acabamento que é utilizado na parte de cima e na parte de baixo da peça. Utilizando a segunda cor do fio, e se você estiver fazendo somente com uma cor, tudo bem, é só continuar com ela. Nós vamos escolher qualquer ponto e vamos trazer este ponto por dentro dele. Com uma nova laçada, você prende na sua execução o seu fio da segunda cor. Bem, nós vamos trabalhar um ponto baixo, 3
correntes que serão transformadas em ponto picô com um ponto baixíssimo, pularemos um ponto de base e no próximo faremos um ponto baixo. Na sequência, faremos 3 correntes, transformaremos em picô com um ponto baixíssimo, pularemos um ponto de base e um ponto baixo. E assim, minha gente, nós vamos trabalhar o contorno todo, não só da abertura da parte de cima, mas também a abertura da parte de baixo da nossa luva. E aqui está, então, as nossas luvas totalmente tecidas. Aqui você vê a mão direita, aqui a mão esquerda. Um detalhe: quando nós estamos trabalhando as mãos, a quantidade de pontos relativas ao desenho da folha muda de posição. Na mão direita, nós fazemos o desenho na folha no final de todas as carreiras. Na mão esquerda, a folha é feita no início de todas as carreiras. Então, minha gente, é muito importante que vocês atentem para o posicionamento destes pontos. Os gráficos das duas mãos estarão disponíveis no nosso site. Então, acessem o site, verifiquem junto ao vídeo a execução da mão direita, que é o que nós fizemos, e vocês reproduzirão a mão direita, porém invertendo a posição dos pontos que fazem o desenho da folha. O gráfico das duas mãos disponível no site para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tricotem e é claro que eu torço para que vocês se cadastrem em nosso canal e estejam conosco em nossa próxima aula, na próxima quarta, às 14 horas. Até lá!